Lelê, tudo bem, Lelê? Quando retirar e quando não retirar o alimento? Deve ser retirado o alimento ou a chance do corpo voltar a tolerar o alimento que antes era tolerado? A alergia alimentar em adultos. Lelê, eu inclusive já respondi muito isso. Eu sei que você é uma pessoa que frequenta muito aqui nossas lives, então, em consideração a você, eu vou responder. Mas tem muita coisa relativa a essa situação que você me perguntou. Existe uma playlist lá sobre alergia alimentar, você vai encontrar muita coisa sobre isso. O que é a questão é o seguinte: a alergia alimentar a gente divide basicamente dois tipos: a IgE mediada e a não IgE mediada, e a mista, né? Três tipos. Mas assim, dois tipos principais, que é a IgE mediada, que é mediada pelo anticorpo IgE, aonde você tem a interação imunológica dessa via de anticorpos, que faz com que se liguem às células produtoras de substâncias vasoativas, como histamina, dentre elas, que é mais importante. Então, ao rompimento dessas células, então há as manifestações de hipersensibilidade que podem ser graves, tá? Principalmente quando envolve alimento, e o paciente pode inclusive entrar na reação anafilática ou anafilaxia, que leva a vários sintomas, né? Leva a falta de ar, leva a diarreia, leva a queda da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, leva ao aparecimento de lesões avermelhadas em alto relevo, quentes pelo corpo. Ou seja, realmente é um quadro clínico bastante florido, e que, de certa forma, a gente precisa ter muito cuidado para o paciente não vir a falecer durante uma manifestação dessa de alergia alimentar IgE mediada. Agora, você tem também as alergias alimentares não IgE mediadas, e dentre elas por anticorpos e vários outros sistemas, né? Que aí eu já não vou me alongar muito aqui, porque senão a gente vai gastar muito tempo. A grande maioria das vezes, ou seja, quase sempre, a gente não pode dizer nunca sempre na medicina, mas quase sempre o paciente desenvolve alergia não IgE mediada, não vem ao óbito, tá? Ou seja, é um paciente que não corre o risco de anafilaxia. Porque boa parte das vezes essa reação não IgE mediada está restrita ao trato gastrointestinal, causando sintomas como náusea, vômitos, diarreia, flatulências, entendeu? Sangramento intestinais, mas isso não leva a um quadro de grave que faz com que o paciente então venha a padecer, a perecer com a sua própria vida, né? Morrendo por causa disso. Mas a grande situação é a seguinte: quando realmente é uma alergia IgE mediada pura, ou quando é uma alergia não IgE mediada pura, ou quando é uma alergia mista. Porque muitas das vezes aí vai para a sua pergunta. Você me pergunta o seguinte: ou a chance de o corpo voltar a tolerar, dá para voltar com o meu alimento? Assim, eu sou mais conservador, entendeu? Se o paciente tem uma alergia IgE não mediada, existe uma corrente da medicina que diz que não, que dá para fazer, tal, que pode fazer talvez uma dessensibilização, dependendo do quadro, né, que dá para ir acrescentando aos poucos aquele alimento. Quando não é IgE mediada, porque não colocaria o paciente então em risco de vida, o máximo que ele teria seriam sintomas. Mas não é incomum nós encontrarmos um paciente que apresenta uma alergia não IgE mediada, com sintomas somente gastrointestinais, e evoluem para a alergia IgE mediada, ou seja, aquele paciente está voltando a retomar aquela alimentação, mesmo fazendo uma dessensibilização com aquela alimentação, e vem então a desenvolver uma crise, né? IgE mediada, ceifando a vida dele. Então, assim, eu fico muito preocupado, né? Eu, quando realmente faço um diagnóstico, mesmo de alergia não IgE mediada, grave, né, eu sugiro que o paciente suspenda completamente o alimento. Agora, é importante nós definirmos também muitas coisas que não são alergia. Por exemplo, você tem uma manifestação respiratória com uma IgE específica positiva ao leite, aquilo ali não necessariamente é um processo alérgico, entendeu? Porque o paciente pode ter uma manifestação respiratória que não tenha nada a ver com o leite, e aquela IgE específica ao leite positiva, ela indica somente, muitas das vezes, um quadro de sensibilização, não um quadro de alergia verdadeira, de doença verdadeira ao leite, por exemplo, entendeu? E a manifestação respiratória que o paciente muitas das vezes está apresentando, ou é alérgica ou não é alérgica, e se for alérgica pode ser hipersensibilidade a outros alérgenos, como ácaro, mofo, pelo de animal e vários outros tipos de alérgicos. Então, existe muita confusão, né? O paciente simplesmente vai no médico, o médico pede um monte de exames lá, até o colega, não é culpa dele, porque na faculdade de medicina não dão formação direito de alergia e imunologia. Eu me lembro quando eu fiz a faculdade,
Eu não tive imunologia na faculdade, mas sempre gostei de imunologia, sempre estudei desde o primeiro ano. Imunologia e genética eram duas matérias que eu não tinha. Não fazia parte da grade curricular da faculdade, né? E eu estudei mesmo assim, e boa parte dos médicos que são formados hoje não tem esse conhecimento que nós temos, porque eu sempre gostei de imunologia, sempre gostei de alergia, fui o único da minha sala que fez alergia. Pra vocês terem uma ideia. Depois alguns entraram mais pela questão de mercado, que viram que é um mercado interessante, que tem muita gente com alergia e tal, aí foram, mas eu não, eu entrei porque eu gostava mesmo, entendeu? Eu gostava de ler livros de imunologia, tem muitas coisas que eu falo aqui, que alguns colegas até criticam, mas eu tenho embasamento técnico, entendeu? Eu tenho embasamento técnico de livros que eu li há muitos anos, e livros dos papas da imunologia, né? Então essa questão da sensibilização para a alergia, né, para a doença alérgica em si, as pessoas às vezes não sabem, o colega mesmo não sabe fazer a diferenciação, né? O que é uma sensibilização pura e o que é uma sensibilização com a doença. Tá? E isso a gente vê muito. Um paciente muitas das vezes vai num médico e o médico pede aquele exame para leite, trigo, cacau, amendoim, carne de porco, camarão, tal, e vê um monte de coisa positiva e diz assim, não, você tem que suspender isso aqui, senão você não vai melhorar da doença respiratória, entendeu? E certamente o paciente acaba suspendendo os alimentos, não melhora da doença respiratória porque o problema dele não é alergia alimentar, né? Não que a alergia alimentar não venha causar manifestações respiratórias, sim, mas essas manifestações respiratórias vêm acompanhadas de outros sintomas também. Vêm com placas, com urticária, com diarreia, com náusea, com vômitos, com eventuais quadros de de queda da pressão arterial com aumento da frequência cardíaca, entendeu? Então são coisas assim muito que muitas das vezes só o especialista vai conseguir conduzir isso melhor, tá bom? Espero ter respondido, Lele. Então, ó, resumindo aqui, é a minha conduta. Agora, você vai ver outros colegas que vão pensar diferente de mim, pensando que a medicina é a ciência das verdades transitórias. A medicina não é uma ciência exata, a medicina é uma ciência que está em constante evolução e mutação. Então, outros colegas vão pensar diferentemente de mim e vão achar que não, que um paciente que não é IgE mediado, dá para você tentar dessensibilizar aquele paciente com leite e tal. Mas eu, de certa forma, quando eu encontro um paciente não IgE mediado, em franca doença, eu tenho muito medo desse paciente também ter uma alergia IgE mediada e vir a desenvolver uma alergia IgE mediada, até por causa da ativação através do mecanismo chamado mecanismo epigenético dos genes, então, adormecidos, que podem ser ativados e fazer com que o paciente, então, desenvolva uma alergia IgE mediada e a gente tem uma grande surpresa do paciente desenvolver uma anafilaxia. Ou seja, em vez de ele ter uma alergia simples, ele tem uma alergia mista, né? Tá bom, Lelê? Um abraço, obrigado.